suave na nave, chique na bigorna, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui de Varíola Virulenta. E como você tá, Thiago? Salve, camarada miojo, queridos ouvintes. Eu, como sempre, vou bem, na alegria eterna de começar mais um episódio. E para falar hoje de um momento triste, né? Uma perda aí muito grande que a gente teve no campo da esquerda, exatamente há um dia, né? Que é o camarada Pepe Mujica. Exatamente, a gente teve essa perda tão grande aí, pra quem não conhece o Mujica, né? Presidente do Uruguai que faleceu no dia 13, e estamos fazendo esse episódio aqui em homenagem ao seu histórico, né? A sua história dentro da política e também como revolucionário aqui na América do Sul. Mas antes de a gente entrar de cabeça nesse episódio, lembre-se aí de seguir os nossos canais, né, das redes sociais, assim como no Instagram e no TikTok, onde a gente está lançando informações e conteúdos sobre os episódios, sobre as discussões que a gente faz aqui nesse podcast. Queremos agradecer também a galera aí, ó, que tá no YouTube fortemente comentando no nosso conteúdo, né? E ainda estão recomendando o nosso conteúdo para outras pessoas. Se você não sabia disso, também temos lá o nosso canal do YouTube, que vem fazendo sucesso aí com o pessoal de lá, o público de lá. Então, queremos agradecer também vocês. Então, se você não segue a gente no YouTube, vai no YouTube também, Varíola Virulenta, e segue. E por último, e não menos importante, temos também o nosso Apoia-se. Se você não conhece o nosso projeto do Apoia-se, o Apoia-se é uma forma de manter esse podcast vivo e ativo, né? Porque tudo tem custos aqui para fazer, e o Apoia-se é essa iniciativa que a gente criou para quem tiver interessado poder apoiar a gente. Exatamente, você que tá chegando agora, que tá conhecendo o Varíola agora, tá conhecendo a gente, tá ouvindo os episódios aí, tá curtindo, a gente deixa o nosso muito obrigado pela audiência de vocês, é muito importante, é muito foda saber que tem pessoas novas chegando aí, conhecendo o nosso trampo, e o Apoia-se tá lá, né, uma forma de demonstrar o seu apoio, vem daí o nome, né, ao trampo que a gente tá desenvolvendo aqui, e a gente tá também preparando ali, já tem algumas artes exclusivas para apoiadores. A gente vem com mais coisa nova aí que tá chegando, e dá uma olhada lá. E também, se puder compartilhar o material que a gente produz aqui, se curtir, se achar massa, mandar pros outros, a gente só tem a agradecer mesmo. E sem mais demoras, vamos para esse episódio, porque vamos fazer uma homenagem aí para essa figura tão importante como foi o Mujica. Episódio de hoje: Adeus, Pepe. Mujica, um presidente do Uruguai que criou sua visibilidade pela sua forma, que não deveria ser peculiar, né? Mas a sua forma única de governar o Uruguai, né? O Mujica, ele foi conhecido muito por sua austeridade e foi apelidado como o presidente mais pobre do mundo, coisa que ele não gostava. Ele preferia ser lembrado como um homem de sobriedade, não como o presidente mais pobre do mundo. Então ele vivia de uma forma modesta na chácara dele, junto com a sua esposa, e ele também era conhecido por doar cerca de 90% do seu salário para instituições, né? Ele não achava que era necessário aquele salário todo para a forma de vida que ele vivia, né? Então hoje a gente vai fazer um panorama, assim, sobre a vida do Mujica, assim, de uma forma geral, falando das suas influências políticas até ao seu falecimento recentemente. Exatamente, é muito louco, né, pensar que o Mujica ele ficou conhecido por essa coisa da simplicidade da vida que ele levava, né? Isso no capitalismo é algo que chama muita atenção, né? E é contraditório ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente pega líderes de esquerda, e se esse líder de esquerda, por exemplo, Del Castro, se esse cara usa ali um moletomzinho da Adidas, se ele usa um relógio de ouro, alguma coisa assim, se ele ostenta um sinal de riqueza, ó lá, tá ostentando sinal de riqueza. E aí, tipo, ó lá, o povo na miséria e o cara na riqueza. E por outro lado, o Mujica, né, ele vivia essa vida simples, morava numa chácara, sem grandes luxos, né, dirigia o seu tratorzinho ali, ele é agricultor, sempre cuidando da fazenda dele, tinha um Fusca, uma cachorrinha de 3 patas chamada Manuela, um cara simples, e também é outra coisa que chama atenção, né, olha lá, o cara, ele é pobre, ele vive na miséria,
Então, assim, dentro desse sistema econômico que a gente vive, você pode ser rico, você pode ser pobre, a galera nunca tá satisfeita, né? E o Mujica, porra, pra quem não sabe, ele foi guerrilheiro, foi preso político, ele foi ministro, presidente do Uruguai, e é uma figura, assim, que ele é muito importante dentro da esquerda latino-americana, né? Pra nossa história aqui enquanto um continente, da classe trabalhadora, né? Eu vou passar brevemente pela sua vida, né? Tô tocando pontos importantes aqui pra gente discutir um pouco do seu impacto, né? Do que o Mujica teve. Não só pra nossa geração, mas acho que talvez para as gerações futuras também, né? Então, ele nasceu, né, em Montevidéu, ali em 1935. Ele, enquanto criança, frequentou o ensino público das escolas, foi ali introduzido por política dentro da sua própria casa, né, pelo seu tio Ângelo Cordano, que ele fazia parte do Partido Nacional, que introduziu ele também a debates políticos e ideológicos, né, que foram o início ali da formação da sua experiência política. Em 56, ele iniciou sua militância dentro do Partido Nacional, influenciado por figuras como Henrique Erro, figuras importantes na política de Uruguai ali, de movimentos mais trabalhistas e tal, no pensamento mais social do Uruguai. Ele chegou a ser secretário-geral da ala jovem do partido e, em 62, deixou o Partido Nacional para formar a União Popular, que era uma coalizão de esquerda com o Partido Socialista daquela época. Então, ali, antes da década de 50, o Uruguai, ele era conhecido, ele tinha um apelido, ele era apelidado como Suíça da América. E nesse período ali, na década de 50, o Uruguai já não estava vivendo mais esse auge econômico e político que ele já tinha vivido em tempos anteriores. Então o Uruguai estava vivendo uma mudança, né? Principalmente baseada numa crise socioeconômica muito movimentada pelo o modelo de industrialização que o Uruguai tinha tomado naquela época. Então ele substituiu as importações e começou a produzir uma indústria interna, mas isso não deu certo, isso gerou uma estagnação econômica muito grande no Uruguai, aumentando a desigualdade social do país. Então ele, muito influenciado pelo contexto global que estava acontecendo no mundo, e principalmente depois da Revolução Cubana em 59, isso vai influenciar o Mujica. Não só ele, mas uma geração assim de jovens latino-americanos, porque a gente viu uma revolução acontecendo aqui, nas Américas. Pela primeira vez, né? Exato, na mão de latinos, que estão se desvencilhando da imposição imperialista, né? Sobre os controles do norte, da produção do sul, sobre o que nós poderíamos fazer se fôssemos independentes. Então, o Mujica, ele é influenciado por isso. E isso foi meio que a semente da radicalização que ele teve na época. Então, ele vai se radicalizando, pensando, né, por esse fascínio também revolucionário que tinha acontecido. Também o fracasso que ele teve, né, na sua vida pessoal, na inserção da vida política eleitoral que tinha acontecido. Então, ele vai se aproximando mais desses movimentos revolucionários de esquerda. Em 64, ele se junta ao Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que era um grupo de guerrilha urbana mesmo, já inspirado na Revolução Cubana com as ideias marxistas. Então ele surge em resposta à crise de representatividade política que estava ocorrendo no Uruguai e também pela crescente influência dos Estados Unidos dentro das políticas internas. Porque nesse período de 60 e 70, os Estados Unidos está promovendo, né, as ditaduras na América do Sul. E o controle também da região para que esses movimentos de esquerda não houvesse, né, sucesso nessas insurgências de esquerda dentro da América do Sul, justamente por medo relacionado ao que tinha acontecido com Cuba e também a expansão da União Soviética na Europa, porque a gente tem que pensar que nesse período a gente está falando de Guerra Fria. O Mujica participou em operações de guerrilha ativamente, tá? Ele negou que tenha assassinado pessoas na época, mas o grupo que ele fazia parte, né, o MLN lá, ele tinha feito sequestros e assassinatos de figuras. Ele nega isso na vida dele, mas ele fazia parte desse grupo. Então eles faziam expropriação de terras, sequestro de figuras, assim como houve no Brasil também. Para quem não conhece a história do Hércules 55, se eu não me engano,
Eles faziam tudo aquilo que a gente precisava fazer hoje, né? Eles roubavam banco, distribuíam comida, sequestravam empresário corrupto, expunha documento secreto. Então, assim, o que falta hoje era o que eles faziam naquela época, né? Hércules 56. Pra quem não conhece essa é a história do sequestro, né, do embaixador estadunidense, que foi feito pela ALN, né, Aliança Libertadora Nacional, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Quem não conhece a história, vai conhecer essa história brasileira, porque ela é muito importante. E assim, é fenomenal assim, o que os revolucionários estão fazendo naquele período. Então, dá uma olhada lá. Então, à medida que as ações do grupo, né, Tupamaros se intensificava, o governo vigente da época, do Jorge Pacheco, ele aumentava a repressão dentro da sociedade, frequentemente invocando essas medidas de seguridade nacional, né, que sempre aparece, para combater os guerrilheiros e reprimir a oposição sindical e estudantil crescente no período. Então, esse período é um período de grande violência que o Uruguai está passando, tornando-se cada vez mais militarizado e se preparando para o golpe de 73, que é o golpe militar que vai acontecer logo posterior a esse período. Então, isso evidencia uns dilemas que tinha o Tupamaros. Os meios revolucionários que eles estavam usando contra o contexto democrático que estava estabelecido, mas que estava perto da sua mudança ali. Uhum. Então, eles iniciaram ações armadas. Embora o país estivesse vivendo uma crise, ainda era uma democracia. Eles não estavam vivendo a ditadura vem posterior. Eles estavam fazendo já essas ações revolucionárias antes da ditadura. Então, o seu objetivo era realmente a transformação da sociedade por meio da revolução. E a resposta do Estado foi cada vez mais repressiva, né? A escolha da luta armada, dentro daquele cenário que eles viviam, que era essa social-democracia, era meio ruim, que levou a uma escalada da violência do Estado e repressão em cima das pessoas de uma forma muito forte, mesmo antes da ditadura plena. Então, embora eles estavam organizados para desafiar o sistema político vigente da época, eles meio que contribuíram também para a erosão, né, ou a destruição, vamos dizer assim, da democracia naquele período, estabelecendo assim posteriormente esse período de autoritarismo estatal que acontece depois de 73. Antes disso, né, acho que é legal falar, em 69, eles invadiram um cassino chamado San Rafael e levaram $250 mil para financiar a resistência, né? Eu acho interessante porque para você ter um movimento de resistência, inevitavelmente você precisa de armas e você precisa de dinheiro para financiar, né? Para ter recurso. Então, mostra como eles sabiam. Esse é um conhecimento material que você precisa ter, né? Se você quer fazer uma revolução, se você quer mudar as coisas de uma forma radical, você tem que saber de onde catar a grana pra fazer a resistência, né? E eles foram bem num cassino, eu acho isso muito foda. É por isso que eu acho que tem que voltar os cassinos no Brasil. Eu acho que tem que voltar, volta todos. Tem que ter cassino, pô. Eu acho que tinha que proibir os cassinos virtuais e só ter cassino físico. É só físico, você entendeu? Ajuda a gente. Governo, ajuda a gente. Facilita pro nosso lado, porra. Pode libera nas praias aí, ó. Libera na Bahia, libera no Rio de Janeiro, libera em São Paulo, uns 30 cassinos aí pra facilitar a nossa vida. Não tem como você roubar o tigrinho, não tem como ser. Assim, tem que ser um hacker muito foda e nem isso tem, né? Não, eu acho que ainda se você for um hacker e você conseguir fazer isso, fenomenal. Porque os caras não tem nem sede no Brasil, então foda-se, eles vão processar quem? Exatamente. O dinheiro nem tá aqui, mano. Então, hackers aí, ó, de esquerda, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos conversar sobre o tigrinho aí, pra ele fazer miau. O foda é que a gente vai ser morto, né, por alguma milícia, alguma máfia aqui, né? Mas esse é o preço do revolucionário. Esse é o preço da revolução, exatamente. Tem que estar ciente disso. Então, posteriormente à ditadura militar ser estabelecida, um pouco antes, né, porque a ditadura começa em 73, em 72, o Mujica ele é preso 4 vezes no total na vida dele, mas ele passou o período mais longo ali, de 13 a 15 anos, que foi de 72 a março de 85, após, né, o governo, o golpe militar. Então, a sua prisão por si só, ela foi muito marcada por dificuldades. Eles colocavam ele em solitárias por períodos muito longos,
muitas vezes colocavam eles naqueles poços, cisternas de água, sabe? Aham. E esquecia a galera lá, sabe? A tortura física, a tortura psicológica, tudo isso fez parte desse processo de prisão que foi longo, né? E ele teve vários problemas de saúde decorrente dessa prisão, né? Eu tava vendo que ele perdeu os dentes porque ele ficou numa situação muito insalubre, né? Que é característico de prisão de ditadura, né? Você joga o cara lá no bagulho e esquece, deixa ele definhar lá e foda-se. Ele relatou, mano, que ele ficou amarrado por arames por vários meses, sabe? Uhum. Era tipo um bagulho assim de insanidade mesmo. Então, esses anos de privação e isolamento vão impactar na forma que ele observa o mundo posteriormente. Então, pra você ter uma ideia lá dentro, ele desenvolveu um. Ele começou a falar sozinho, Ele começou a ter alucinações, né? mas ele falava sozinho como uma forma de, tipo, de autodefesa do corpo mesmo, para que ele não enlouquecesse lá dentro. Ele falava que ele observava os insetos. Ele começou a refletir sobre a vida, pensar sobre a natureza, sobre a humanidade. E esse período é um período que ele desenvolve sua visão filosófica no geral, focando muito no que a gente vai conhecer no Mundica mais recente, que é esse valor à vida, né? Sobre os problemas do consumismo, a sobriedade que ele teve para lidar com essas coisas, num sistema democrático que ele vai pular depois. Ele falava, mano, que quando ele tava na cadeia, ele aprendeu a ouvir os gritos das formigas. Caralho. É louco, né, mano? Imagine, o cara, solitária, é um bagulho assim. É louco, tá ligado? Todo revolucionário tem que estar preparado pra isso. Mas é um processo difícil, não quer dizer que é fácil. Então, essa prisão foi meio que o ponto reorientador da sua forma de pensar, tanto a política como a filosofia da sua própria vida. Essas condições foram feitas, né, para que ele morresse, se matasse, tipo, entrasse num colapso mental. Mas, em vez disso, a prisão dele e a sua resiliência de querer, tipo, resistir também sobre aquilo, né? Acabou estruturando uma forma de vida totalmente diferente, uma forma mais material da realidade. E aí começam suas críticas ao materialismo, à apreciação de uma vida mais simples, que ele exerceu efetivamente em sua vida. Não foram só falácias. Ele fez essa filosofia, essa forma de pensar que ele refletiu nesse período de prisão, fosse aplicada na sua vida, e ele realmente aplicou esses traços na sua vida. Ele tem até uma fala que é o que você falou lá no começo do episódio, né? Que as pessoas... Ele ficou conhecido como o presidente mais pobre do mundo, mas a visão dele... Ele não gostava dessa visão, né? Tipo assim, ele é um presidente sóbrio, né? Ele não deixava produtos a tomarem conta da vida dele, né? Isso é fantástico, né? Porque, para pra pensar, o cara foi o presidente do país. Foi em 2009, né, que ele virou presidente do Uruguai? Foi. Mas antes disso, ele já começa a ter participação política. Ele foi senador, né? Primeiro ele foi libertado da prisão, em 85, e aí eles recebem a anistia lá no Uruguai, assim como aconteceu no Brasil também, depois da redemocratização. Depois de alguns anos da sua libertação, ele foi parte, né, membro fundador do Movimento de Participação Popular, que acontece em 89. E aí ele fez essa política de frente ampla com coalizão dos partidos de esquerda, que é diferente da frente ampla brasileira. Porque a frente ampla brasileira, ela é mais ampla do que um capô de Fusca. Ela é muito ampla. Ela é mais ampla do que uma Scania. E no caso deles ali, não. Eles estão fazendo uma frente ampla, mas é uma frente ampla dos partidos de esquerda. E isso marca uma mudança significativa, né, dele, das lutas armadas, para ingressar nos movimentos democráticos. Ele tem uma fala dele, que ele fala que ele aprendeu uma dura lição que me impôs a vida, que o ódio termina estupidificado. A sua carreira legislativa começa como deputado, em Montevidéu primeiro, em 94. Ele se sentia mal dentro do parlamento, porque ele não entendia muito bem, ele não se sentia parte daquele parlamento, naquele período. Mas depois ele consegue ser eleito como senador em 99, porque ele vai ganhando popularidade pela sua forma de pensar, né? Então, aí, mais pra frente, né, em 2009, ele se torna presidente do Uruguai, com 55% dos votos, ó. Não foi tão grande essa vantagem, né? 55 não é tão grande não, gente. Tava apertado ali. E tomou posse pra governar o Uruguai.
Um dos motivos, assim, de conhecimento do Mujica, além desses fatos que a gente já falou aqui sobre a sua forma de levar a vida de uma forma mais simples, ele não saiu do sítio dele, né? Ele doava o salário, foi que ele teve um governo muito progressista, né? Se pá, o Sim. mais progressista da América Latina, mano. Até hoje. É, com certeza. Não, eu acho que sem dúvida ele teve o governo mais progressista da América Latina até hoje. Porque ele legalizou o aborto em 2012, ele aprovou a maconha, foi o primeiro país a regulamentar o mercado de maconha em 2013 do mundo. Ele também criou o plano Ceibal, que dava computador para as crianças e tal. Assim, porra, com certeza, assim, se a gente olhar para América Latina, o que os governos, mesmo os de esquerda que a gente tem aí, Lula, Boric, o Petro, porra, o Mujica até hoje foi o que teve mais avanço social, que foi o que mais fez pelo povo, dentro desse regime de democracia burguesa, né? Porque o Uruguai também tá nessa dinâmica. Mas de todos eles, sem dúvida. A gente tá no Lula 3, o Império Contra-Ataque, até agora ele não fez nada, tá ligado? O Lula 3 é tipo o Alckmin. Quer dizer, é literalmente o Alckmin, o cara é vice. E lembrando, tá? Ele também, em 2013, aprovou a lei de casamento igualitário, que dava direitos às pessoas do mesmo sexo a poder adotar criança, ter os mesmos direitos civis. Isso também é um puta avanço, sabe? Um puta avanço. Não, sem falar na redução da pobreza, né? Teve 30% de redução da pobreza. De 30% para 8%. Porra. O desemprego era mínimo, histórico, sabe? Os salários tinham subido, o valor do salário, tanto os salários reais quanto o salário mínimo, sabe? As pessoas, no geral, tinham poder de compra. Ele fundou a Universidade Tecnológica também, para poder descentralizar o ensino superior. Então teve muitas ações populares. Teve muita coisa. E, porra, eu acho foda que o que fica no imaginário popular do Mujica é que ele era o presidente mais pobre do mundo porque ele dirigia um Fusquinha azul e morava numa fazenda. Meu irmão, não é sobre isso, tá ligado? Não é só isso. Porra, ele fazia isso, ele doava 90% do salário. Foda, muito foda. Mas não era só isso, tá ligado? Tudo que é pauta hoje da esquerda ou de setores progressistas, não sei nem se Ele já fez. O maluco já fazia, velho. E isso não tá no imaginário popular, tá ligado? Que esse maluco foi um líder de esquerda, de fato, na porra da América Latina. Ele fez muito, muito assim. Se vocês analisarem, gente, o que a gente tá debatendo hoje já foi feito em 2013. Tá falando de aborto? Já foi feito lá. A gente tá falando de legalização? Já foi feito lá. A gente tá falando de preservar e manter, né, proteger os direitos de pessoas homoafetivas, já foi feito lá. E a gente tá aqui discutindo se a mina se a mina com não sei quantos milhões de seguidores tá fazendo propaganda pra fuder as pessoas no cassino online. A gente tava discutindo. Eu nem sei o nome dessa filha da puta. Eu também nem sei, eu nunca tinha visto a cara dela. Esqueci o nome dessa Virgínia, arrombada. né? Virgínia Fonseca. Nunca tinha. Mano, eu nem sabia que existia alguém no Brasil chamado Virgínia Fonseca. Essa filha. Não, mas você tá ligado quem ela é, né? Ela é casada Não sei. com. Ela é casada com o filho do Leonardo. Ela é casada com. DiCaprio? Que ainda fosse, né? Que ela pelo menos teria um pouco mais de consciência social do Leonardo, o cantor, o sertanejo do Leandro Leonardo. Ela é casada com o filho dele. E meu irmão, você vê de onde vem, do agro, né? Se a gente traça a origem dessa mulher, a gente vai traçar pro agro, pro sertanejo universitário merda que tem hoje, né? Que nem dá pra chamar de sertanejo essa bosta. E essa mina usou, e só um parênteses assim, que a gente entrou no assunto dessa filha da puta, essa mina usou a CPI pra fazer propaganda de Bet e da marca dela. Que foi isso que ela fez. Depois você entra lá no Instagram dela, nos stories, ela tava fazendo propaganda da marca dela, tipo, puxando pro assunto da Bet. Porque ela foi lá toda montada no marketing, né? Com roupinha inocente. Eu acho que ela tentou usar a defesa da Richthofen, que é você ir com uma roupa mais infantilizada, assim, e tal. Mas ela usou a CPI pra fazer autopromoção mesmo, pra vender produto. Olha como ela é burrinha, ela chupou o microfone achando que era o copo dela. Eu quero usar esse exemplo aqui, ó, pros parceiros da iconografia histórica, porque ele fez uma análise dessa porra, a gente já vai voltar pro Mujica aqui, a gente não quer fugir disso, mas que falou que
sobre ela. Quando foi na CPI da Covid, tinha um cara lá, mano, que era um mano pobre. O maluco só levava os cheques, tá ligado? Ele nem sabia o que tava dentro do valor do cheque, não sabia de nada. A CPI tratou ele como se ele fosse o maior marginal que existia, tá ligado? Sim. E aí essa mina cola na CPI e a galera vai bater foto, vai fazer vídeo pra mandar pra família, mano. No meio da CPI, no meio da comissão parlamentar de inquérito. Vá tomar no cu, que circo do caralho, velho. Aí, neste momento que pensamos, será que o Mujica tava errado quando ele pensou de forma revolucionária em pegar em arma porque o sistema democrático não tava funcionando? Né? Porque esse é o estado que vivemos hoje, né? É um estado que ele enfrentou na década de 60. O nosso estado, ele é um estado... Ele é um grande circo, né? A gente não tem pautas progressivas que realmente caminhem para frente. Observar o Mujica, a sua história política, é um ato de revolucionário. Mas não só é praticar essas ações. Coisa que a gente não tem no Brasil. Se tiver alguém no Brasil que faça isso, gente, por favor, coloque nos comentários aí, me apresente um político que vocês acham que ele age como Mujica. Que ele é uma experiência, algo que você possa se espelhar, né? Eu vou até além, eu criticaria até. Eu criticaria todo mundo do campo da esquerda hoje. Porque, por exemplo. Fazer greve de fome, hein? A gente. Não vamos falar da porra da greve de fome. Foda-se essa greve de fome aí. Isso aí foi um erro. Isso aí foi um vacilo do caralho. Mas tudo bem, a gente gosta do Glauber. Ele errou ali, mas tudo bem. Mas, por exemplo. A gente teve o caso de um PM que matou um jovem preto periférico com não sei quantos tiros. O pai foi, pegou um carro e atropelou esse PM. Não teve uma única figura de esquerda que saiu na defesa desse cara, tá ligado? Isso foi recente, isso foi esse ano, foi há 2 meses atrás. Nenhuma. Assim, que sair em defesa e falar, é isso aí, esse pai tá certo. Ninguém, meu irmão. Ninguém. Não tem. Isso é um reflexo da desigualdade. Isso é um reflexo da violência do Estado. Isso é um reflexo... Sabe? Sim. Ninguém. Não tem, Jônio. Mas a gente fala de coisa até de greve de fome. Como a gente falou no episódio do Glauber. O governo atual se diz um governo de esquerda. Ninguém saiu em defesa do partido. Em defesa do Glauber, que tá sendo caçado Exato. na Câmara dos Deputados, sabe? Então existe esse vazio institucional de lideranças políticas, né? O que me parece... a gente não tem líderes políticos, o que me parece é que a gente tem uma esquerda... Eu falo em esquerda, eu não tô dizendo PDT, não tô falando do PT, não tô falando do PSOL, seus políticos e filiados. Tô falando de quem se considera de esquerda mesmo. Não tem uma defesa concreta desse tipo de ação. E tipo assim, esse pai tava certo, sabe? Não teve uma defesa, por exemplo, do Galo quando ele queimou a estátua do Borba Gato. Assim, não tem essa coalizão de esquerda defendendo uma postura revolucionária ou uma postura ao menos crítica. Não tem um movimento político de esquerda protegendo a galera do moinho. Não tem. Se você tiver, parece que você tá colocando em risco os seus interesses, os interesses da sua organização, alguma coisa assim. Então a gente fica meio que entregue ao Deus dará, a uma situação cada vez mais calamitosa. Não só a gente que eu falo, classe trabalhadora, né? O pessoal do moinho também, que é classe trabalhadora, precarizada pra caralho. Mas é isso, cadê essa coalizão, essas pessoas defendendo, se manifestando e, pô, juntando em massa pra falar, porra, não vai demolir a favela do moinho, porque é onde a galera, é a moradia que o pessoal tem, sabe? Essa defesa irredutível das pautas de esquerda, não tem. A gente fica muito num debate acadêmico de internet, de react. Masturbação intelectual. Que é uma masturbação intelectual, velho. Porra, na moral, a internet é da hora, a gente tá nesse trampo, miojo, a gente tá nesse trampo. Mas eu acho foda quando a galera pega pra fazer react de, sei lá, Engenheiro Léo, Lucas Pavanato. Vamos reagir à entrevista do maluco. Irmão, essa galera só fala lixo, só vomita pela boca, só fala merda. E a gente tem que fazer react a essa porra, eu não sei, talvez eu possa estar errado. Acho que tem uma galera na internet com ressalvas assim, mas tipo, eu acho que a Soberana fez um papel importante na atualidade nessa parada de militância online, né?
Aham. Eu acho que tem uma galera mais jovem, assim, e tal. Você tem alguns núcleos de alguns partidos novos. A militância online, ela tem uma importância, não dá pra negar. Que faz isso. E a militância online, ela é importante, cara. Ela é importante, Porque, não tem assim, como eu negar. acho que a militância da fábrica, ela é super importante? Ela é importante. A militância de rua, ela é importante? Ela é importante. E tem grupos que fazem isso, eu pessoalmente conheço pessoas que fazem esse tipo de militância. Então, se a galera não conhece o POR, o Partido Operário Revolucionário, a galera tá em porta de fábrica todo dia, mano. Entregando jornal, entregando panfleto. Que Sim. é a militância na porta de fábrica, sabe? Os companheiros do POR aí, tipo, os caras estão na luta. E eu acho que tem que estar mesmo, sabe? Mas não é só lá. A militância da internet, ela é importante. Porque o espaço, por exemplo, político que o Mujica ele fazia, ele mudou. Ele não é mais o espaço político da rua que você tem que tomar. Você tem que tomar todos os espaços. E hoje a gente tem um espaço que ele é muito grande, que é o espaço da internet. Dominado por redes sociais com vertentes de ultradireita, né? Com vertentes de ruptura fascista. Aonde você vê aí a tendência de conteúdos. Mano, eu, particularmente, né? Eu recebo conteúdo de direita no meu Facebook, tá ligado? E o que eu tô seguindo de direita que justifique esse conteúdo? Nada. Eu acho interessante chegar pra mim esses bagulho, porque eu tenho que ver também. O que a direita tá falando, gente? Sabe, a gente tem um processo diferente aqui do que o Mujica fez, que foi fazer uma frente ampla com a esquerda. A gente tem o exemplo dele de militância, de governança dentro do Senado, né? Ele foi pro Senado depois, né? Ele saiu do Senado, o Mujica saiu do Senado recente, ano passado. Abril do ano passado ele saiu do Senado. É verdade, ele virou senador, né? Já por causa do estado debilitado dele, né? Ele voltou a ser senador, né? Porque ele já era antes de ser presidente. Porque. Ah, não, acho que ele saiu bem antes, né? Acho que ele saiu na época da Covid, se não me engano. Ele saiu em 2020 do Senado. 85 anos. Ele renunciou à cadeira dele. E porque ele já tava na Covid e tal, ele já tava com a idade avançada, sabe? Então ele saiu. Mas a luta política dele de pautar essas ações progressistas, chama de progressista, que nem deveria ser chamado progressista, cara. Isso é o básico da sociedade. É. Sabe? Aqui no Brasil a gente tá fazendo frente ampla. Mano, a gente tem uma ministra do governo federal, fez parte da frente ampla do Lula. A Tebet? Sabe? A Simone Tebet, ela é o trator do agro. Sim, a família dela é ligada a caso de roubo de terra, de grilagem, de questão de matar indígena. MDB, cara. Vai ser quem veio do MDB, aí tudo bem, né? A gente teve o Glauber, que foi do PSB, que veio de um partido de direita, mas tudo bem, o PSB ainda tem um nome que engana, Partido Socialista Brasileiro. Mas o MDB, ou PMDB, cara, ninguém que faz parte desse partido se enganou, ou teve uma ilusão, enquanto aos ideais do MDB, velho. O MDB é filhote da ditadura. Não tem como você ter uma ilusão enquanto esse partido. Quem tá lá é o que tem de mais podre na política brasileira, vem do Também, MDB. historicamente, sabe? E aí você tem essas frentes amplas, que são essas misturas Frankenstein do Brasil, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar pro Mujica, todos nós que nos consideramos pessoas de esquerda, a gente tem que olhar para as nossas ações, né? E a gente tem que ter uma certa sobriedade sobre o que a gente quer fazer com o acesso que nós temos em nossas mãos, sabe? Às vezes parece que para mudar tem que ser só revolução armada. Eu tô quase lá, né? Tô quase pensando nisso. E, tipo, a parada é essa mesmo e foda-se. Por isso que eu quero que abra os cassinos. Abre os cassinos não, gente. Abre os cassinos. A gente tá tentando a forma do diálogo há pelo menos 30 anos. Mais de 30 anos. A gente tá Na tentando redemocratização. Desde a redemocratização, a gente tá tentando pela via do diálogo, né? A via de conversa, de conciliar, de encontrar um caminho que funcione para todos. A questão é, a conciliação, ela é uma ilusão. Não tem conciliação, não tem como. Se um lado não ceder, porra, e normalmente quem cede é o lado da classe trabalhadora. Quem já entra na discussão, no argumento. A gente não cede, a gente é imposto. A gente é imposto, mas quem nos representa cede.
quem deveria nos representar já entra com as pernas abertas na negociação. E assim, porra, não dá, velho. E aí você fala, pá, mas como é que faz uma negociação? Como é que governa sem ter... Como é que tem governabilidade, né? O dilema da Dilma, se você não conversa, se você não dialoga, se não concilia, tem que ter mobilização popular. Qualquer líder político tem que mobilizar a massa trabalhadora em prol dos seus interesses. Se não fizer isso, vai entrar na mesa para dialogar já entregando tudo, perdendo. entendeu? Já perdendo. É esse o nosso cenário. É isso que o PT faz. E a gente tem que lembrar que quando a gente pensa no Mujica como esse líder, o que era, né, o que eram suas metas, né? Suas métricas. O que ele queria pra vida dele, pessoal? Nunca foi um projeto de poder. Pelo menos nunca aparentou um projeto de poder. Ele era um político, ele era uma figura, ele era um líder que estava pensando no bem-estar social dos seus conterrâneos uruguaios. Acima de tudo. Acima de tudo. Tava pensando no bem-estar da humanidade, né? Falando que a gente tinha que, tipo, viver melhor, né? Nossa vida. A gente tinha que viver a vida, cara. Exato, viver mais e trabalhar menos, né? Não é só sobre trabalhar. Sabe, ele falava, né, que triunfar na vida não é ganhar, é levantar-se e recomeçar, sabe? Pelas dificuldades. Mas o olhar, né, a lente que ele via o mundo, é uma lente que nos falta em muitos aspectos, sabe? Aí você vê, tipo, uma galera que se autodetermina, né, de progressista, de esquerda, mas, tipo, criminaliza, menospreza movimentos mais revolucionários, mais acisos, debates mais confrontantes, achando que, não, a gente tem que pacificar, você é louco, não é isso não, eu quero morar nos Estados Unidos porque eu quero viver aquilo também. Caralho, mano, mas que porra é essa? Aí fala assim, mano, mas eu tenho que parar de viver minha vida? Mano, sacrifícios têm que ser feitos por um bem geral, cara. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. Se existe uma prioridade, se existe uma dualidade entre você passar fome e eu querer jogar videogame, isso não tinha que nem estar em pauta. Isso não é uma dualidade. A questão de alguém estar passando fome, ela é prioritária. A gente vai falar daqui a alguns episódios, a gente vai falar do Thomas Sankara de Burkina Faso, a situação que tá hoje. E tem uma fala do Thomas Sankara que é preferível champanhe para uns poucos ou água potável para todos? Tá ligado? É essa a questão. O que a gente prefere? Que uma galera possa esbanjar e desperdiçar, ou que todo mundo tenha acesso ao básico? E aí eu vejo um problema, Miojo, que é exatamente nessa idolatrar o Mujica pela pobreza, por ele ter abdicado da riqueza, quer dizer, dessa riqueza material, né? E usar isso como uma forma de justificar a pobreza, a miséria, né? Que assim, não é isso, não é isso. Ou mesmo achar que isso a maior coisa que ele fez, que não foi, né? Ou achar que isso foi o grande feito dele. O político que abriu mão do seu salário. Porra, nesse cenário, vamos falar, mamãe falei também abriu mão ali do fundo eleitoral dele, alguma porra assim, e foda-se. Não quer dizer nada, sabe? Não é isso, não é sobre isso. Eu não fiz uma comparação entre mamãe falei e Mujica aqui, tá? Pelo amor de Deus. É só... É que qualquer um pode fazer isso, não é só sobre isso. Qualquer um pode fazer isso, sabe? Um político de esquerda que tem um histórico do Mujica, que foi guerrilheiro, que foi preso político, que sofreu, que teve a sua saúde deteriorada por causa disso, que sofreu a vida inteira, com consequências da tortura que ele sofreu na prisão. Não tem como comparar com um bosta do Mamãe Falei que tem a vida feita e, vou abrir mão do meu salário. Foda-se, irmão, você é do MBL. Você quer uma comparação mais próxima? É você querer comparar o Lula com a Dilma. A Dilma sempre vai ser maior que o Lula. Exato. Enquanto o Lula tinha um projeto de poder quanto sindicalista, a Dilma foi presa, cara. A Dilma foi presa na ditadura militar, cara. Foi torturada por 30... Ela passou 30 dias no pau de arara, foi torturada. E, meu irmão, não tem comparação com ela com o Lula. O Lula, ele é só um projeto de poder, sabe? É um projeto de poder que tentou se aliar, né, ao MDB e não foi aceito. Não, se aliou. Ele se aliou, quando ele virou presidente, ele se aliou que o mensalão é isso aí, né? Sim.
É o Roberto Jefferson e o cara do PT, quem era? Dirceu? José Dirceu? Que fizeram o esquema do mensalão. Que só quem tomou no cu também foi o Dirceu na época, né? Que o Roberto Jefferson, até granada esse maluco tacou na Polícia Federal. Pra você ter uma noção, esse maluco tacou granada. Ele tirou uma granada, jogou na Polícia Federal e ele não foi preso. Assim, o dia que alguém de esquerda jogar uma granada em alguém e não for preso, aí a gente pode estar num governo de esquerda. Porque, velho, e ele foi preso muito depois porque esse maluco ele tá envolvido em tudo que é esquema de corrupção, né? Então, é uma parada assim que a gente tem que observar com cautela. A gente tem que pensar sobre essas influências positivas da esquerda, mas não só isso. A gente tem que mudar a nossa forma, até mesmo de militar, de agir. Nossa forma de falar sobre as mudanças sociais e estruturais. Tem um monte de vozes que estão aí, que pra mim são muito boas, como o Galo é um dos exemplos disso, sabe? Ele até hoje não aparentou ter um projeto de poder político, mas ele é um cara super dedicado aos problemas relacionados à classe trabalhadora, e especificamente os motoboys. E ele não tá vivendo de luxo, não tá vivendo de, sabe? Ele tá na correria da vida, mano. Da forma que muitos de vocês que estão vindo com a gente também tá na correria da vida. A grande questão é o que a gente vai fazer com esse conhecimento. O que a gente vai fazer com essa ideia de vida, desse projeto de país? O que a gente vai fazer sobre a proteção dos nossos direitos? Porque cada passo que a gente dá pra frente, a gente dá 5 pra trás. Se você pegar de 2010 pra cá, tudo que a gente andou pra frente, a gente já voltou. E se pá, pior do que tá antes. Até pior. Não, e também é importante lembrar, né, Miojo, que a organização da classe trabalhadora, ela é basilar, ela é fundamental, é necessária, precisa ter, mas, meus queridos e queridas, não basta ir fazer manifestação pra bater tambor na Avenida Paulista, falando frase de efeito, na porra do domingo que a avenida tá fechada, irmão! A avenida tá fechada. Não, assim, muito bonita a organização, muito bonita a manifestação, mas que grandes merda, porque não funciona, não é sobre isso. Manifestação política, qualquer que ela seja, tem que atrapalhar, tem que parar, tem que travar. Ela tem que causar incômodo. Tem que incomodar. Você vai fazer uma manifestação no domingo, quando a Paulista tá fechada. Velho, vocês são só Ah, não vou falar não, que senão foda, Estão né? de férias. Estão curtindo a Paulista. Tá ligado? Porra, tem que É ser de isso. semana, tem que ser num dia que atrapalha todo mundo, que deixa todo mundo puto, que vai fazer a galera ficar puta. Ah, mas vai atrapalhar o trabalhador. Tem que atrapalhar todo mundo, tem que travar essa porra. Se é importante, se é relevante, se quer cantar, falar a palavra de ordem, falar que os comunistas voltaram, não adianta ser no domingo, né? Porque senão é só uma congregação, é só uma bateriazinha passando, acabou, foda-se. Tem que atrapalhar. Então assim, tem que ser um pouco mais radical, né? E a radicalidade, ela não tá em você fazer algo que esteja dentro da ordem, da lei, pra não atrapalhar ninguém, pra ser bonito. Meu irmão, tem que ser de dia de semana, tem que ser de segunda, sei lá, foda-se, de segunda ou sexta, tem que atrapalhar, tem que causar incômodo, tem que travar. Mas é como foi os movimentos estudantis ali da primeira década dos anos 2000, né? 2006, que você via um movimento amplo que parou a Paulista durante a semana por causa das questões da educação. A gente vai falar dos movimentos sindicalistas, né? Onde o Lula se enquadrava na ABC, sabe? Movimentos gigantescos onde você parava umas fábricas. Gente, a mudança hoje, a mudança de benefício dos trabalhadores só irá acontecer com greve, gente. Com paralisação. Sabe por quê? Porque é o dinheiro que move essa sociedade. Não é democracia, não, gente. Não é Exato. passeata, não. É dinheiro. Enquanto o dinheiro Exato. não estiver prejudicando o projeto de poder vai continuar. E aí você fala assim, ah, mano, mas é foda, eu vou perder meu trampo se eu fizer os bagulho. Mano, é isso. Ou você perde o trampo agora, ou você morre de fome amanhã. Ou você perde o trampo amanhã e se fode, fica sozinho e não tem nenhuma rede de amparo, né? Que é a situação de muitas pessoas hoje. É igual aquele trecho do filme Eles Não Usam Black Tie, que o cara fala: diálogo com o patrão é com máquina parada, tá ligado?
Não dá pra dialogar e você continuar indo trabalhar. Tipo assim, vamos manifestar no domingo e segunda eu tô lá tomando no cu. Exatamente. É bonito, é fofo, é legal, funciona pro indivíduo, pra consciência individual, mas é estéril. Não funciona. É um movimento natimorto. É bonito de ver. É bonito de ver, mas qual que é o resultado político disso? Nenhum. Nenhum, efetivamente nenhum. Então, assim, o que a gente tem que pensar? O que é mais importante? Eu tá todo domingo fazendo uma manifestação infrutífera na Paulista que não vai gerar nada, que vou aglomerar os meus, eu vou cantar pros convertidos, vou conversar com os convertidos, ou organizar uma por mês pra travar a porra da avenida. E não precisa nem ser a Paulista, tá? Pode pensar em outros lugares. Trava a Mas Marginal Tietê. trava Você a vai ver o que marginal acontece em São Paulo. Tietê, então, porra, velho, pega uma marginal, pega uma avenida onde tem que passar caminhão, que passa. Meu irmão, é estratégico. Faz uma dessa por mês e trava. Ah, mas aí a gente vai levar bala da polícia. Vai levar. Se não tá levando bala da polícia, não tá funcionando. Você não tá no lugar certo. Se quer fazer manifestação, você tem que saber. Você vai apanhar, vai levar cacetada, vai ser preso, vai levar balada de borracha na nuca, no olho, se pá, né? Porque muita gente perdeu a visão em 2013. É isso. Se não quer se ferir, se não quer tomar no cu, aí vai pra Paulista domingo, bate tambor, canta. Leva um baseado. Leva um baseado, fuma uma maconha ali, faz aquela alegria e vai pra casa, bate uma punheta e fala: Nossa, eu sou revolucionário pra caralho. É isso. Funciona pro indivíduo. Vai fumar seu baseado aí das flores importadas. É isso, gente. Queríamos fazer esse episódio também por uma forma de reflexão, mas acima de tudo, um lembrete histórico, né? Do Mujica, dos seus atos enquanto um militante revolucionário, seus atos dentro do campo democrático, de debate político na sociedade, suas ações progressistas. E o Mujica vai deixar saudades. Vai deixar muitas saudades, assim, porque não por ser o presidente pobre, né? Mas sim por ser uma pessoa íntegra aos seus valores e à sua visão de mundo em relação à humanidade. Porque a gente não pode só viver para trabalhar, entendeu? A gente tem que viver para sentir essa vida. E viver só para trabalhar nunca vai levar a gente em lugar nenhum. E por também ter sido um presidente revolucionário, né? Veio da guerrilha, participou de um movimento, lutou contra, foi pra Câmara, foi pro Senado, participou da política, chegou à presidência, fez alguma coisa quando chegou na presidência, fez muitas coisas. Então, e é importante a gente lembrar que o Mujica mostrou pra gente que um outro mundo é possível, mas que não basta, né, você chegar na política e, independente do seu histórico de luta, como foi o caso de Lula e Dilma, chegar na política e trabalhar na base da conciliação, do acordo, de querer fazer um mesão com a galera que te fudeu ontem pra pedir pra eles não te fuderem amanhã, né? Porque eles vão botar na nossa bunda amanhã, com certeza. E a gente precisa de enaltecer a figura do Mujica enquanto um revolucionário, não enquanto presidente pobre. Foda-se isso. Mas como um líder que vai ser lembrado na América Latina. É isso, gente. Vamos deixando aqui vocês, todos vocês, com essas reflexões. E para vocês que acreditam que existe formas de mudar as nossas relações materiais, que o Mujica seja a sua forma de inspiração para você refletir sobre isso e a gente poder transformar o nosso Brasil. Beleza? Quero agradecer a presença de todos. Se vocês ainda não seguem a gente nas redes sociais, vão lá, segue a gente, compartilha esse episódio com seus companheiros, compartilha esse episódio com seus amigos militantes do PT, coitados. Vamos lá, porque é só nossa união de frente ampla, de esquerda, que iremos conseguir fazer mudanças nesse país. Exatamente. A união faz a força. Nem sei de quem que é esse slogan, mas é isso aí. E também não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no TikTok. A gente tá postando uns resumos dos episódios aqui, do bate-papo que a gente tem, da conversa. A gente também faz alguns cortes. Dia sim, dia não, a gente posta ali um cortezinho com algum trecho aqui do episódio que a gente debateu.
E dá uma olhada no nosso Apoia-se, se for do interesse de Vossa Senhoria contribuir. Mas lembre-se que a contribuição ela também não é só monetária, ela também vem do engajamento, de compartilhar, mandar pro pessoal aí, manda pro seu colega petista, como o Miojo falou. E é isso, a gente tem que gerar esse debate e a gente tem que incutir no coração das pessoas este ódio pelas coisas como elas são postas hoje. E a gente tem que se unir, mas ter ação efetiva, né? Não basta achar que a ação efetiva é cantar, bater tambor e num domingo de sol, onde ninguém vai ligar pro que a gente tá fazendo. A gente tem que incomodar e a gente tá aqui pra incomodar. Se você se sentiu incomodado com este episódio, muito que bem, ele teve sucesso. E é exatamente isso que a gente quer. Um abraço pra vocês. Vemos vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Hasta la revolución. Um beijo no coração, meus amigos. Até a próxima e falou, valeu.